Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Foi anunciado nesta semana o primeiro passo para o projeto de captação da água do Rio Pardo em Ribeirão Preto. O projeto Pardo foi apresentado por técnicos do SAERP em um evento na Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. A primeira etapa do projeto consiste na elaboração de um projeto e a realização de estudos para a viabilidade. Essa etapa terá o custo de 3,1 milhões e deverá ser executada em até 9 meses. A partir desses estudos, serão definidas as principais diretrizes do projeto executivo, bem como o valor global. A expectativa é o projeto executivo seja estruturado entre 2024 e 2026 e as obras ocorram entre 2027 e 2030. Até essa data, Ribeirão Preto segue totalmente dependente do abastecimento via aquífero Guarani, que já decaiu 120 metros nos últimos 70 anos. Além da captação, tratamento e distribuição da água do Rio Pardo, o SAERP também se comprometeu a reduzir de 47% para 30% as perdas de água nos próximos anos, chegando à marca de 25% até 2033. Atualmente, o centro é a região com maior perda de água. São 21 vazamentos por quilômetro de rede. Ô Murilo, esse parece ser assim, a bola da vez agora da discussão e acho bem importante que se comece a falar sobre isso, né? Na última eleição a gente lembra que foi bastante falado sobre esse tema, mas assim, agora parece que há realmente uma intenção séria de tocar esse assunto para frente, né? A gente já viu muitas entrevistas e debates, né? Então acho que tem alguns pontos que são interessantes. Primeiro que eu acho que é inegável, né? Incontestável de que a cidade não pode depender, uma cidade desse tamanho, depender de apenas uma fonte de água. Essa é uma questão e o Rio Pardo está aí, próximo da cidade, que é possível a cidade ter uma fonte complementar. Mas a segunda questão, que está mencionado aqui na nossa nota, é a perda de água, né? Que a gente tem aqui com o SAERP e Ribeirão Preto. Uma perda que chega a quase 50%, 47% de água desperdiçada. Então, muitos especialistas também criticam isso, dizem que a prefeitura vai gastar milhões para fazer uma nova fonte de abastecimento, porém, demorou muito para reduzir a perda de água. Revide. Com o aumento das vendas de 3,2%, o comércio ribeirão-pretano registrou a quinta alta consecutiva de 2023, contribuindo para o desempenho positivo no acúmulo do primeiro semestre. O levantamento foi feito pelo Centro de Pesquisas do Varejo, que também analisa a empregabilidade e o índice de confiança. O levantamento registrou um faturamento de 600 milhões entre os meses de janeiro a junho. Muito desse montante se deve ao Dia dos Namorados, que trouxe um pico de vendas importante para o setor. Pesquisadores do CPV também destacam que o aquecimento do setor automobilístico devido ao programa de descontos para aquisição de veículos novos. A pesquisa realizada pelo CPV leva em consideração dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Ministério da Fazenda, IBGE e institutos que pesquisam o Sistema Tributário Nacional. Parece que a gente começa a ver uma mudança aí na nossa economia, né? Assim, a gente já até sente um pouco um clima mais, pelo menos mais otimista, né? O clima veio de mais otimismo, né, de expectativa das pessoas depois de tanto tempo aí de crise, recessão, pandemia, mas também assim tem sido muito irregular. Agora acabou de sair um PIB aí que deu um PIB brasileiro encolheu, né? Aí tem essa questão dos juros que também tá lá em 13,75 a taxa Selic. Então não tem assim, parece que ainda falta um consenso, uma harmonia nesse aspecto econômico que se vive muito em expectativa, né? Embora a gente tenha percebido essas pequenas melhoras em alguns indicadores, como esse do comércio aqui do CPV, porém a gente ainda não percebe assim um deslanchar da economia. Parece que tem alguma coisa aí que está travando a roda da economia de girar melhor e o que todo mundo fala é a expectativa dessa redução da taxa de juros, que agora vai ter uma reunião do Copom para o começo de agosto e aí pode ser que os juros de fato comecem a cair na economia brasileira e a gente possa ter melhoras ainda mais substanciais. Revide.
A locação de imóveis usados cresceu 120% em Ribeirão Preto e região no mês de junho. A pesquisa foi feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. A pesquisa comparou os mercados de locação e venda de casas e apartamentos em junho com os resultados do mês de maio. Nisso, notaram que houve queda de 5,78% nas vendas e alta de 124,98% nas locações. A maioria das casas vendidas no período tinha valores até 250 mil. Eram casas de 3 dormitórios com área útil variando de 51 a 100 metros quadrados. Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou até R$250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 50 a 100 metros quadrados. E 42% das propriedades vendidas em junho estavam situadas em regiões nobres, 54,8% na periferia e 3,2% na região central. Você vê que o centro, né, é um estudo a ser feito, né? Como é necessário que se pense uma revitalização daquele lugar, né? Assim, o centro continua com problemas, né? Acho que agora a cidade está recebendo aí uma série de intervenções, né? Porém, é muito flagrante essa divisão aí da cidade, né? Entre Zona Sul, Zona Norte e outras regiões da cidade, e um centro ainda meio esvaziado, né? Acho que o centro continua muito sujo, né? Com muitos problemas ali de infraestrutura, praça, banheiros, enfim. E aí não saiu ainda esse projeto de revitalização aí, e o reflexo está aí, né? Você tem na região que deveria ser a mais nobre da cidade, a pior valorização comercial dos imóveis. Revide. A Transerp mudou de nome e agora se chama RPMOB. A alteração institucional foi anunciada pela diretoria da empresa durante solenidade na sede administrativa. Segundo a empresa, a nova denominação da empresa que gerencia o trânsito e o transporte urbano em Ribeirão Preto destaca a sigla do nome da cidade em conjunto com a palavra MOB, que remete à mobilidade urbana. A diretoria da empresa diz que a mudança da marca ocorrerá de modo gradativo, neste segundo semestre, em locais como fachadas, viaturas, uniformes, documentos corporativos e canais oficiais da empresa na internet. A Transerp foi instituída em 1980 na condição de empresa de economia mista da administração indireta do governo municipal, tendo como principais atribuições a implantação e a exploração do sistema de trólebus, além da gestão dos serviços de transporte público de passageiros do município. O sistema trólebus, iniciado em 1982, foi desativado em junho de 99. A partir disso, a Transerp passou a exercer exclusivamente a função de gestora do transporte coletivo urbano até maio de 2000, quando passou a incorporar as atividades pertinentes à gestão do trânsito na malha viária municipal. Com essas novas atribuições, a Transerp passou a denominar-se Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A., sendo que desde agosto de 2004 dispõe de equipes próprias de agentes civis de trânsito que atuam na operação e na fiscalização do tráfego nas vias urbanas. E aí, o que você acha disso, Murilo? Pois é, eu conheci a Transerp, o trólebus foi uma das primeiras coisas que eu vi aqui em Ribeirão quando eu cheguei. Mas acho que, de fato, né, o nome, a nomenclatura da empresa ficou muito antigo, em 1980, os trólebus não existem mais, né? Passou a precisaria de fato ter uma atualização. Eu só não gostei muito da escolha do nome, assim, acho que MOB apesar de ser uma palavra curta, ela diz muito pouco, né, sobre o que exatamente seria a função da empresa. Ela só fala em mobilidade, mas não fala de trânsito, de gerenciamento, de ônibus, que são coisas pertinentes à Transerp. Então, mas enfim, a escolha do nome, alguém criou, né, pensou em ter algumas vantagens, né, como destacar essa questão da mobilidade, né, mobilidade RP. Acho que tem uma vantagem de ser um nome curto, né, para as pessoas memorizarem, mas eu acho que ele não relaciona muito a função da empresa. De qualquer forma, se escolhido foi, escolhido está, então agora cabe às pessoas aí a gente ir assimilando esse novo nome, né, para tirar essa denominação aí de Transerp, que de fato ficou muito antiga. Revide.
O governo do Estado de São Paulo sancionou o projeto de lei que estabelece o aumento salarial de 6% para o quadro geral do funcionalismo da administração direta, Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral do Estado e autarquias paulistas. O projeto havia sido encaminhado pelo governo de São Paulo para a Assembleia Legislativa do Estado em junho. O reajuste acima da inflação do último ano pelo índice do IPCA vai beneficiar 684 mil servidores em quadros ativos, aposentados e pensionistas. Esse aumento contempla servidores de classes e carreiras de 17 áreas de atuação ou atribuição na administração paulista e é válido de modo retroativo desde 1º de julho. O impacto orçamentário do aumento salarial para este ano é de 1,4 bilhão, valor que será coberto no orçamento estadual com resultados de superávit financeiro. Para 2024, o custo projetado será de 2,6 bilhões por ano, que deverá ser previsto na respectiva lei orçamentária anual. Bom, Murilo, de qualquer maneira, muita gente aí vai estar feliz, né? Porque olha só quanta gente. 684 mil servidores. É muita gente que esse dinheiro vai girar na economia, né? Sim, e tendo em vista, né, que o aumento salarial ele é superior à inflação do período aí, que é de 3 e pouco, né? Então tem talvez aí um ganho real de 2. O segundo dado que chama a atenção é o tamanho da máquina do Estado, né? 684 mil servidores. É maior que a cidade de Ribeirão Preto, né? O que o Estado tem de servidores. E o outro dado que é impactante é quando a gente vê que um aumento de apenas 6% na folha salarial já implica no primeiro ano em 1,5 bilhão quase de gasto a mais, né, para o Estado, e no segundo ano para 2,6. Ou seja, em 2 anos, a despesa do Estado vai aumentar em 4 bilhões. Se por um lado isso é bom para a economia, ter servidores estaduais ganhando mais, por outro lado, né, essa é uma questão que fica sempre para os administradores, a responsabilidade de quem concede esses aumentos, né? No passado isso foi feito de uma maneira muito irresponsável e a gente teve vários estados brasileiros quebrados, né? Como foi o caso de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo a gestão sobre esse aspecto tem sido boa nesses últimos tempos, né? Que é essa responsabilidade. Conceder um aumento razoável por servidor, porém sem quebrar a máquina do Estado. Revide. O 7º Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto, que será realizado entre os dias 18 de agosto e 6 de setembro, recebeu mais de 282 inscrições de grupos, espetáculos e atividades cênicas para a edição deste ano. O festival é um evento de artes cênicas de abrangência nacional que envolve artistas, grupos selecionados e convidados, promovendo a valorização da diversidade cultural de Ribeirão Preto, formação de plateias e o intercâmbio artístico em um grande encontro da cena cultural. Serão realizadas 2 mostras, uma nacional e outra local, com 5 espetáculos para cada mostra. O Festival de Teatro também terá apresentações de grupos, espetáculos e atividades cênicas com projetos aprovados via leis de incentivo, compondo a programação do 7º Festival Nacional de Teatro. E a Gabriela Maulin, editora do portal, vai nos contar as novidades mais importantes da última semana. Olá, eu sou a Gabriela Maulin e eu venho agora com os destaques do Portal Revide. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental, acaba de disponibilizar mais um posto fixo para vacinação antirrábica animal, no Distrito de Vigilância em Saúde Sul, localizado na rua Nabuco de Araújo, número 71, na Vila Virgínia. O horário de funcionamento do local é de segunda a sábado, das 9 às 4 horas. Para saber mais informações, basta acessar o nosso portal. Na próxima segunda-feira, dia 24 de julho, o time feminino brasileiro de futebol estreará na Copa do Mundo Feminina, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Com isso, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, publicou um decreto que altera o funcionamento das repartições públicas nos dias de jogos, que acontecerão durante a manhã, nesta primeira fase. Os serviços essenciais não terão seu trabalho interrompido. Para conferir a tabela de horários completa, basta acessar revide.com.br. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E a Paula Zuliani vai nos contar sobre os destaques da Revide dessa semana, que circula com sua versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do RevideCast. Na capa desta semana, o destaque fica por conta da 22ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto.
O evento, que começa agora já, no dia 11 de agosto, terá uma programação bem diversificada, com a participação de grandes nomes como Mia Couto, Carla Madeira e Inácio de Loyola Brandão, entre outros. O conteúdo que preparamos está bem completo, com bastante informação, então vale a pena conferir. Na entrevista, José Carlos Pimentel, o Zé do Rock, comenta a importância desse estilo musical. Lembrando que no dia 13 de julho foi celebrado o Dia Mundial do Rock. E temos também uma matéria sobre a USP, que foi posicionada recentemente entre as 100 melhores universidades do mundo. A formação no campus aqui de Ribeirão Preto, que é referência em diferentes áreas, é motivo de orgulho para vários ex-alunos. Para conferir tudo isso e muito mais, é só acessar o nosso portal www.revide.com.br. Revide. Professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos de um filme de terror no Prime Video. É férias, dia de descanso e filmão de terror de demônio. É legal esse filme, sabe? A semana média eu fui assistir assim meio no descompromisso de quem tá de férias uma semana só. E é um filme de demônio, mas sabe o que ele tem de diferente? É um filme de judeus enfrentando o demônio. Então a gente não vai ter um crucifixo. Bate retro, Satanás. Mas teremos outras coisas. É bem legal. Eu gostei muito. É aquela velha história. Um demônio estava solto por aí. Conseguiram prender ele num amuleto. Mas alguém inadvertidamente solta esse demônio. Mas é legal. Eu levei uns sustos, hein? E eu fiquei com um medinho, hein? Fazia tempo que eu não ficava com medinho em umas partes assim. Porque o ambiente é interessante. São aqueles judeus ortodoxos. O filho e a mulher grávida voltam para a casa do pai, do carinha, né? E o pai é um judeu ortodoxo, daqueles que usam aqueles cachinhos do lado da orelha, assim. E ele é dono de uma funerária. Então você imagina, uma casa velha, você sabe que tem um demônio lá por ali. E ainda, além de tudo, tem uma funerária lá numa parte, que tem aquele lugar lá que fica os corpos. Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu tenho medo é de cadáveres que voltam à vida em necrotério. Eu nem lembro se tem nesse, mas eu fiquei com medo do filme inteiro. Porque vai que tem. Vamos ver. Se vocês gostam de terror, é um bom terror. Tá isso. Bye. Tchau. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.